Aqui no estúdio, nós vamos falar agora sobre essa luta na garantia de direitos da população idosa. Eu recebo o promotor de justiça, Augusto Cutrim, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os que nos assistem da TV Difusora. Inicialmente, eu quero parabenizar todos os idosos do nosso país, em especial do estado do Maranhão e, em particular, da nossa ilha de São Luís. O que o senhor entende que é o principal desafio dessa rede que está montada, que tem avançado nos últimos anos? Há um diálogo, a gente percebe constante. O Ministério Público essa semana fez, por exemplo, um debate, está fazendo, né, a Semana do Idoso, um debate extremamente importante. Mas o que o senhor entende hoje que é o principal desafio para essa garantia efetiva desses direitos? Bom, todos os anos a gente se reúne na semana que chama Semana alusiva ao Dia Internacional, Nacional e Estadual da Pessoa Idosa, porque o Dia Municipal aqui em São Luís é dia 27, e as instituições que compõem esta rede têm uma vasta programação. Este ano, em razão do estado de exceção, em razão desta pandemia, nós fizemos de forma mais restrita, em razão das medidas sanitárias. Então, eu diria que nosso maior desafio em relação à pessoa idosa em nosso país é fazer que seja dada efetividade ao nosso Estatuto do Idoso, as nossas garantias de direito. No dia 1º de outubro, ele vai completar 17 anos de existência. No caso hoje, então, 1º de outubro. Hoje, 1º de outubro, ele foi Feliz promulgado. Coincidência. Feliz coincidência. Então, ainda há direitos e garantias que ainda não estão completamente efetivados. Ainda não há um olhar da sociedade sobre este recorte social importantíssimo que é a pessoa idosa. Eu repito sempre que todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, ninguém quer envelhecer. E não basta somente envelhecer, não basta somente viver muito, a gente tem que envelhecer bem, envelhecer ativo, ser independente, ser autônomo, envelhecer com acesso, envelhecer com voz ativa. É essa que é a luta que o Estatuto trouxe, dar visibilidade a esta população que é cada vez maior. Para você ter uma ideia, Adalberto, a cada ano acresce 1 milhão de idosos na população brasileira e diminui o número de nascimentos. Então, há um cálculo que em 20 anos o Brasil vai ter o maior número de idosos do que pessoas, que se chamam crianças de 0 a 15 anos. Então, há que ter todo um olhar para se implementar, porque senão nós vamos ter problemas muito graves nas questões de políticas públicas. Esse tempo de pandemia revelou, infelizmente, uma situação de violência doméstica acentuada. E aí você tem, os números mostram as estatísticas, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente também, e a violência contra a pessoa idosa. Como é que o Ministério Público acompanhou esse caso aqui do Maranhão? O Ministério Público, inclusive, recebe denúncias da população sobre esse tipo de crime. Como você colocou muito bem, a violência ele atingiu a todos, né? Em todos os sentidos, não só a violência que sempre quando se fala em violência, o que vem à nossa mente é a violência física, que é o tapa, é o empurrão, é o beliscão, é o puxar de cabelo. Mas aquela violência silenciosa que eu chamo, que é a violência psicológica, a violência do abandono, a violência de não conversar mais com o outro, a violência do afastamento social, do convívio social, a violência de que você não tenha um socorro imediato quando você necessita, da violência quando você precisa de um transporte. Tudo são formas de violência, uns estruturais, precisam de políticas públicas, e outras que estão dentro das famílias, da nossa comunidade, dos nossos bairros. E essa, efetivamente, neste momento em que houve, que nós ficamos mais reclusos em razão desta pandemia, a violência explodiu, no sentido de que você deve ter tido a estatística do número de divórcios que aumentou substancialmente, violência contra a mulher, grande, e os idosos também. E na questão dos idosos, nós tivemos na promotoria um grande número de ocorrências de violência patrimonial, violência financeira, de pessoas que se apropriaram dos cartões desses idosos, das contas bancárias, do dinheiro, e passaram a fazer uso e não mais atender as necessidades daqueles idosos com questões básicas, como alimentação, vestuário e medicamentosa. Então, essa violência foi fortíssima, e a segunda mais presente é a violência psicológica, que eu já coloquei, que resultou em muitas depressões, ansiedade extrema.
Como é que as pessoas podem acessar, fazer denúncias, enfim, como é que isso pode acontecer em relação ao Ministério Público? E que encaminhamento é dado a essas denúncias que chegam lá? Bom, eu venho repetindo e eu agradeço o espaço, porque o que é importante hoje é dizer que existe um estatuto, que nós temos que falar, não ficar em silêncio. Se você presenciar alguma violência ou tem suspeita de alguma violência, se você sente falta de um vizinho, daquele idoso que você sempre olhava na janela, na sua calçada, que sempre é a sua quitanda, um amigo que você nunca mais viu, um tio, chamar o tio, denuncie, verifique, porque às vezes ele está com um sofrimento, às vezes está envergonhado, às vezes ele está acamado, precisando de uma medida urgente que as autoridades façam a intervenção. Então nós temos a rede. No Ministério Público, você pode denunciar através do 0800 098 1600, é gratuito. Se a pessoa não quiser se identificar, se quiser fazer de forma anônima, ele pode fazer. A outra forma é presencialmente, ficamos ali na promotoria, aqui no Calhau, ao lado do fórum, de segunda a sexta, agora também em razão da pandemia, das 8 às 13 horas. Pode a difusora, a Polícia Militar, a Defensoria Pública, aproveito para cumprimentar o Defensor-Geral, o Alberto Bastos, a nossa querida Isabel Lopesic, a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso, que fica bem aqui na cabeceira da Ponte São Francisco, aos conselhos, às redes sociais, que é uma demanda muito forte. Quando se coloca alguma violência na rede social, rapidamente chega a gente. Então, existem diversos mecanismos. O que é importante é não ficar em silêncio. Muito obrigado pela presença aqui nesta data tão importante, nesse Dia Internacional do Idoso. Obrigado, promotor. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns a todos os idosos do nosso país.